diante desse cenário, eu estou contigo aqui agora e aperto os cintos, né? Qual que é o meu convite? Meu convite para você nesse momento é que você não se distraia. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa aula e que você possa pegar papel, caneta. Eu sempre digo que nós chegamos diante de Jesus com as mãos vazias, mas após conhecer Jesus, após reconhecer como o único e suficiente Salvador, nós entendemos que nós não estamos mais com mãos vazias. Nós entendemos que hoje nós podemos liberar na vida de alguém, seja uma palavra profética, seja algo da parte de conhecimento, uma palavra de conhecimento, seja algo da parte do Espírito, e é isso que você tem hoje, tá certo? Estou aqui acompanhando alguns comentários, né? Boa noite, aqui temos o Francisco, o Denilson. Amém, irmão, vamos lá. Aperta o cinto, tá? Eu vou compartilhar contigo a partir de agora. Nós acabamos já de entrar no conteúdo. E diante desse contexto, para quem quer essa aula, irmão? Essa aula aqui são para pastores que desejam começar uma célula do zero. Essa aula aqui são para líderes de célula que estão começando a liderar essas células, ou eles estão liderando uma célula, mas não conseguem executar a multiplicação, não conseguem chegar na multiplicação. Irmãos que estão de fato sofrendo muita pressão, né, por aquele desejo, por aquele anseio que queima no coração em salvar o perdido. Diante disso, irmão, nós vamos fazer uma dinâmica, tá? É importante que vocês estejam aqui comigo, Marcelo, Aparecida. É importante que vocês estejam comigo porque essa aula ela vai ser interativa. Então eu vou compartilhar algumas coisas e nós vamos fazer algumas dinâmicas. E nós já vamos começar dessa forma. Eu gostaria já de, nesse momento, irmão, perguntar para você assim, nessa dinâmica das qualidades. Dinâmica das qualidades. E eu preciso que você interaja comigo nesse momento para que o conteúdo que eu vou compartilhar aqui faça sentido para você e você consiga replicar ele para o grupo, para a igreja, para o ministério, para aqueles que estão envolvidos no seu dia a dia. Eu preciso dessa participação dos irmãos. E a dinâmica das qualidades é o seguinte: eu gostaria que você olhasse para ti aqui agora e pensasse em algumas qualidades suas. E diante dessas qualidades, você fosse no chat e citasse essas qualidades. Vamos lá, tá valendo. Eu quero que você vá de maneira bem objetiva no chat do YouTube e faça essa dinâmica das qualidades. Pensa numa qualidade sua agora e digita aqui no chat para que a gente possa compartilhar isso, e isso vai fazer parte da aula nesse momento, tá? Estou acompanhando o chat aqui, eu quero ver quais são as qualidades dos irmãos que estão com a gente, e os irmãos vão entender um pouquinho mais para frente porque eu estou perguntando isso, e faz parte dessa aula incrível que o Senhor reservou para nós. Vamos lá, manda a qualidade, irmão. Se você tiver mais de uma, você pode colocar nas suas qualidades aí e nos ajuda. Que mais, irmãos? Quais mais são as qualidades? Vai mandando aí, faz esse chat se movimentar. Antônio Pompeu, observador. Que mais, irmãos? Vai mandando. Denilson também é comunicativo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? E é importante, vai digitando, pode digitando essas qualidades, essas características, porque isso vai fazer parte do que a gente vai conversar, né? E você guarda essas qualidades que a gente está compartilhando, porque nesse primeiro momento aqui, o que eu quero falar contigo, irmão, eu quero falar assim: quando a gente olha para a não participação dos membros, quando a gente olha para a não participação dos irmãos das reuniões, então nesse primeiro momento aqui, irmão, eu quero dizer o seguinte: a diferença de liderança e gerência, tá? Nós vamos voltar nas qualidades, segura qualidades, abre aspas agora que nós vamos fazer um parâmetro. Mas antes de entrar em liderança e gerência, eu quero te falar um seguinte, eu quero te trazer uma clareza, quero te trazer luz da parte do Senhor, da parte do Espírito de Deus. Quando a gente olha da não participação das pessoas nos grupos, nas reuniões, nas células, eu quero te mostrar um ângulo diferente. Porque o que eu percebo, irmão, no meu dia a dia, as pessoas me procuram e falam: Parra, os irmãos não estão participando da célula, eles não estão não tendo participação, eles não são ativos, e muitas vezes acredita-se que o problema é o irmão. Mas o problema não é o irmão. E eu vou te mostrar isso na prática hoje. A aula ela vai focar nisso. Porque a dificuldade não está naquela pessoa, ele não tem esse nível de consciência, ele só participa, só é movido por Deus, né? O próprio Espírito Santo de Deus vai conduzindo ele, mas é importante nós, líderes, nós, pastores, nós, discípulos de Jesus Cristo, termos a consciência e a condição de que hoje nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Deus te entregou algo na mão, irmão, eu tenho certeza. E você está aqui essa noite porque o Senhor te entregou esse algo. E a partir desse algo, o Senhor deseja que você multiplique isso. Eu vou te ensinar a multiplicar isso essa noite. Fica comigo hoje, porque nós estamos colocando as pecinhas, qualidades. Agora nós vamos entrar no segundo aspecto,
que é dizendo assim, se o irmão não participa, irmão, você vai perceber que não é pela falta de participação dele, mas existe um peso muito grande de responsabilidade para nós. E nós vamos assumir essa responsabilidade hoje, nós vamos exercitar e nós vamos evoluir como líderes. E eu vou tratar, irmão, a parte de liderança para sanar a condição da não participação do membro. E eu vou te mostrar isso. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui são as definições. A definição de liderança e de gerência. Então, assim, o que é liderança, irmão? A liderança, anota isso aí, tá? Liderança é a habilidade de influenciar as pessoas, né? Pessoas para trabalharem de maneira cheia de energia, empolgadas, né? Todos com um único objetivo, o objetivo de atingir, né? De identificar algo comum e a partir desse comum, todo mundo ir nessa direção. A liderança, ela tem essa postura, tá certo? E a gerência? A gerência é um papel diferenciado, porque a gerência, irmão, a gente vai para um parâmetro que gerência não é algo que você faz para os outros. A gerência, você gerencia recursos. Eu costumo dizer, né? Não sei a idade dos irmãos que estão aqui, mas é gerenciar o talão de cheque. Você gerencia isso. Né? Você gerencia os seus recursos, você gerencia a sua área financeira. Você não gerencia os seres humanos. Você gerencia coisas, amém, irmão? E você lidera pessoas. Guarda isso no seu coração. Você gerencia coisas e lidera pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque no contexto do Goiás nós temos dois objetivos, irmão. Fortalecer liderança, amém? Para liderar pessoas. E trazemos toda uma organização de estrutura e estratégia da parte de Deus para ser gerenciada por nós. E eu quero deixar isso muito claro para o irmão. Mas seguindo aqui na diferença, irmão, nós vemos o quê? Nós vemos também uma outra diferença agora que é importante você entender. Eu vou voltar lá na característica já, tá? Mas qual que é a diferença aqui? A diferença de poder e autoridade. São dois aspectos importantes. Se você deseja ter membros ativos na sua célula, membros que participam, membros que voltam, membros que não saiam pela porta do fundo, mas esteja sempre contigo alinhado, entenda isso. Existe uma diferença entre poder e autoridade. Poder é a faculdade de forçar, de coagir alguém a fazer a sua vontade. Então esse é o poder, né? E isso é uma posição de força. Mesmo que a pessoa ela preferisse não fazer, ela faz porque você coloca o poder e fala, você tem que fazer. E isso é manifestação de poder. Só que quando a gente fala autoridade, aí é diferente. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Amém? Então, exercer a autoridade, irmão, esse é o que Deus quer para nós, tá? O que Deus quer para nós. Por que eu estou trazendo esse parâmetro, né? Deus quer que nós sejamos líderes do reino de Deus, sendo manifestados em nós e através de nós na terra, e o Senhor deseja que a autoridade que foi dada a Ele seja hoje revestida em nós, e que nós venhamos exercer essa autoridade na terra, na nossa liderança. Esses dois aspectos são aspectos extremamente importantes. E você vai perceber, irmão, que esses dois aspectos, eles precisam, né, ser exercitados. E eu vou te mostrar como. E eu preciso da sua participação. Nós vamos voltar para o chat agora, tá? Nós vamos voltar para o chat agora. E eu preciso da sua participação nesse momento. Por quê? Nós vamos fazer um outro exercício. Nós fizemos o primeiro de qualidades, entramos no aspecto de liderança, gerência, entramos no aspecto de poder e autoridade, e agora nós vamos voltar num outro exercício para voltar lá na característica das qualidades que nós começamos essa aula. Qual que é o exercício, Parra? O exercício é o seguinte, irmão, eu disse para você no começo da aula, pense em você e numa característica sua, você falou, puta, é isso. Benção, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Uma característica melhor do que a outra. Eu quero aprender com os irmãos e adquirir também essas características. Diante desse contexto, irmão, eu quero te dizer o seguinte, você é muito privilegiado em estar nessa aula hoje, muito privilegiado. Anota isso e tudo que você receber multiplica. Leva para os discípulos, leva para as pessoas no qual vocês estão treinando, no qual vocês estão ensinando, no qual vocês estão batizando, amém? Para que isso se propague diante da terra. Esse é o meu objetivo de estar aqui com o irmão. Diante desse contexto, irmão, qual que é o exercício? Pense em uma pessoa que exerceu autoridade sobre a sua vida. Pensa numa pessoa, e eu quero nesse momento que você vá lá no chat e diga quem é essa pessoa. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu professor, é o seu pastor, é o seu amigo, uma pessoa que trouxe relevância para a sua vida, trouxe impacto, pessoa que quando você pensa, fala, essa pessoa aqui era uma autoridade na minha vida, essa pessoa aqui eu respeito demais, essa pessoa eu honro demais. Quem é a pessoa, irmão? Compartilha comigo, vamos lá, vamos compartilhar um pouco.
um pouco de nós, amém? Vamos compartilhar um pouco de nós. Eu tenho algumas pessoas na minha vida, eu tenho o pastor Dorgival, eu tenho o meu sogro Miguel, eu tenho a minha mãe, a dona Laudiceia, eu tenho o meu pastor hoje, o João Paulo, né, o meu xará. Na Bíblia, né, eu estava dizendo hoje pro meu amigo, né, que faz parte, que trabalha conosco aqui no Goiás, eu estava falando, em Lucas 18 foi chamado jovem rico, né? Mas no Lucas 19 foi dito Zaqueu, né? Porque pessoas relevantes são chamadas pelo nome. É isso aí. Diante desse contexto que você está compartilhando, e glória a Deus pela sua vida, essa participação é importante para a gente aprender junto, para a gente avançar junto. Só que agora eu quero que você coloque características dessas pessoas. Você já listou quem são as pessoas que hoje teve relevância na sua vida, só que agora você vai fazer uma lista de qualidade dessa pessoa. Faz uma lista. Dita as qualidades dessas pessoas que exerceram autoridade sobre a sua vida. Fala quais são as qualidades, irmão. Quando você lembra nessas pessoas que vocês compartilharam aqui agora, entenda isso, né? Faz parte da aula, mesmo para que a gente consiga avançar junto. Quando você pensa nessa pessoa, irmão, qual que é a qualidade que essa pessoa representa hoje para você? Qual que é a característica de qualidade de caráter dessa pessoa? Você fala o caráter espiritual, um homem de Deus, piedoso, né, Eduardo? Amém. Glória a Deus. Quais são as qualidades dessa pessoa, irmão? Ele tem visão, ele é piedoso, ele é honesto. Esse exercício, irmão, a gente está falando de lista de qualidades para você colocar. Eu vou te ajudar a fazer essa lista de qualidade. Olha que legal isso. Essa é a lista de qualidade, algumas qualidades, muitas foram citadas aqui pelos irmãos, e glória a Deus por isso, irmão. Autoridade, meu professor me ensina muito, amém. E essas listas de qualidades, irmão, que eu estou colocando aqui para ti, ela representa exatamente isso, né? Então tem um amoroso, tem um honesto, tem um bondoso, tem sincero, fiel, leal, justo, humilde, generoso, simpático, responsável, amigo, alegre, carinhoso, sensível, simpático. Abre aspas, irmãos. Por que eu tô falando disso? Lembre-se, nós não temos a participação dos membros na célula. O que fazer? Tá certo? E aí a gente está falando aqui algumas características, nós entramos no aspecto aqui, fazendo uma introdução de um parâmetro de um e de outro, e agora nós estamos na questão de autoridade. As pessoas que exerceram autoridade na sua vida, elas têm qualidades de caráter, elas têm qualidades que forjaram a sua vida, que te aproximaram, que te laçaram e que representaram algo para você na sua jornada. Eu costumo dizer, irmão, que a gente nasce virgem e se torna cópia de alguém. Né? Jesus Cristo, Paulo disse a respeito de Jesus e diz, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Porque ele deseja que nós venhamos a nos tornar cópias de Jesus Cristo. E assim, irmão, a gente começa a olhar para essas listas de qualidades, mas a minha pergunta para você aqui agora, irmão, é o seguinte, qual dessas qualidades nós nascemos com ela? A verdade, irmão, é o seguinte, que é o que passou pela sua cabeça e a gente tem a mesma compreensão, né? E a gente consegue entender rapidamente. Nenhuma, irmão. A qualidade que a gente, quando a gente pensa em qualidades, irmão, que são as qualidades no qual, quando a gente respeita uma pessoa, a gente honra uma pessoa marca a nossa vida, ela marcou porque ela tem algumas qualidades de caráter. Diante desse contexto e dessas qualidades, quando a gente olha para essa pessoa, a gente entende o seguinte, entenda o que eu quero te ensinar hoje, irmão. Nós não nascemos com nenhuma dessas qualidades. O que eu quero te ensinar hoje, irmão, é o segredo da liderança de Jesus. Eu quero te mostrar como Jesus liderava e fazia com que a multidão viesse atrás dele. Se hoje nós temos um problema porque as pessoas não querem voltar na célula, as pessoas não querem voltar nos cultos, as pessoas não querem voltar diante da sua liderança, do seu dia a dia na vida da igreja, essas pessoas elas estão, de repente não estão mais, você percebe muitas vezes que você está sozinho, irmão, naquilo que você está conduzindo, naquilo que você está fazendo, você sente que as pessoas não estão contigo, que elas estão em falta, que elas não estão compromissadas, não estão lutando pelas mesmas coisas. Irmão, eu quero te ensinar o que Jesus nos ensinou. E como Jesus fazia, irmão, tudo isso que eu estou te mostrando agora é ensinamento de Jesus. Como Jesus fazia para ter esse impacto na vida da multidão. Porque quando a gente fala de membros, de pessoas que estão no dia a dia, ainda está no aspecto de multidão, irmão. Nós vamos começar a batizar, começar a pregar, começar a ensinar, né? Para tornar essa pessoa discípulo. E esse é o nosso objetivo aqui. E de fazer discípulo. Goiás significa isso. E de fazer discípulo. Hoje nós estamos no território global. Hoje nós estamos fora do território global brasileiro, né? Fora do território brasileiro, um território global, em 96 países.
Hoje nós temos, né, milhares de alunos já, pessoas que são envolvidas, pessoas que querem fazer parte, pessoas que estão crescendo com tudo isso, porque nós estamos comprometidos com a liderança de Jesus, nós estamos comprometidos com os ensinos de Jesus, irmão. Então, quando a gente olha para essas qualidades, né, nós nascemos com nenhuma dessas qualidades. E isso é algo maravilhoso, irmão. Isso é algo maravilhoso. Quando a gente olha diante desse contexto, a gente percebe que não nasceu com nenhuma dessas qualidades. O que a gente vê, irmão? Todas essas qualidades, elas são comportamentos, amém? Todas as qualidades listadas, elas são comportamentos. E o que eu quero chegar, irmão? Quantas qualidades e comportamentos existem em sua vida? Isso é importante você entender. Quantas qualidades e comportamentos existem em sua vida? Que foi a pergunta inicial da aula. Porque você precisa tomar consciência disso, das qualidades que você já tem e das qualidades que você vai escolher essa noite para desenvolver. E quando você desenvolver, você vai perceber que essas qualidades terão impacto na vida de outras pessoas, e as pessoas que antes não voltavam para caminhar contigo, elas vão ficar sedentas por aquilo que você tem. Elas vão desejar aquilo que você tem. Elas vão perceber que aquilo que você tem como qualidade e comportamento e você escolheu ter, isso vai ter um impacto na vida dela e vai gerar algo diferente na vida dela de dentro para fora. Então, assim, irmão, quando a gente olha em quantas qualidades e comportamentos existem na vida de uma pessoa, nós percebemos que uns têm todos, uns mais, outros menos. A gente vai percebendo essa dinâmica, né? Que uns desenvolveram mais, outros desenvolveram menos. Mas nós precisamos entender, irmão, que nós só precisamos escolher qual nós desejamos desenvolver. E esse é meu convite para você essa noite. Se você deseja ter mais participantes na sua célula, se você deseja ter a volta desse membro da célula e que ele esteja constantemente ansioso Deus, pela presença pelo Espírito de Deus, pela ativação dos dons, pelo recebimento dos dons, né, proféticos da palavra de Deus, você vai perceber que você só precisa escolher, irmão, esses comportamentos.